Pai do Senhor Jesus, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou estar dando continuidade a um assunto que eu falei rapidamente ontem, no vídeo de ontem, mas para não ficar nenhuma dúvida, o Senhor ainda continuou me incomodando acerca dessa palavra, dessa passagem, que já que a gente estava falando de uma só carne, de a importância do casamento, sobre o divórcio, sobre casar-se de novo. Então, assim, vou começar aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que vive o seu marido. Mas se faleceu o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aí aqui, tá claro que eu estou lendo no Novo Testamento, né? 1 aos Coríntios é no Novo Testamento. E a lei que está se referindo aqui não é a lei do Velho Testamento, lei de Moisés, enfim. Aqui está falando da lei dos homens, quando a mulher se casa, a gente se casa ali, né, tem o registro civil, né, o cartório, o local onde a pessoa daquele distrito se casa, né, e ali tem o seu assento, o seu registro firmado, né, do seu casamento, como dos filhos, o nascimento, enfim, mas estamos falando aqui de casamento, né, então tá aqui. A gente fala assim, mas a lei, está falando da lei dos homens, por que não pode se separar? Porque aqui assim, a palavra de Deus diz que o que está ligado na terra está ligado no céu, e ainda vai muito além. O Senhor falou assim, que se cumpra a lei dos homens, né? Está ligado na terra, está ligado no céu, está dentro da lei. Já ouviu que a gente tem que estar correto com a lei? O Senhor ensina a gente a respeitar nossas autoridades, né? Porque tudo é constituído por Deus. Se não houver uma lei, não há um limite, né? Nós enxergamos assim, né? Então, o que está ligado na terra está ligado no céu, que esteja dentro da lei, né? Então, por isso que aqui está deixando bem claro a lei. Então, tá casada, ligada pela lei, todo o tempo que vive o seu marido, não se separa. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aí, onde eu quero chegar aqui desse assunto. Por exemplo, uma mulher, ela é divorciada do seu primeiro casamento, tá? Por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque às vezes a pessoa, ela tá na ignorância. O Senhor fala, meu povo perece por não conhecerem as minhas escrituras. Às vezes ela tá até ali na igreja, tudo, mas tem assuntos que não são explanados, não são trazidos ao conhecimento, né, aos ouvidos das pessoas. E às vezes ela tá numa situação que ela tá na ignorância, ela não entende. Entendeu? Então, para que não fique de qualquer jeito, não fique nenhuma dúvida, a palavra de Deus ela vem ser esclarecida. E aí fala, fica livre para casar com quem quiser, com quem quiser. Aí, contanto que seja no Senhor. Porque senão que a gente vai pensar, fiquei viúva, vou poder casar com qualquer pessoa, né? Enfim. Aí fala assim, ficou viúva, pode casar com quem quiser, como assim?
Pode casar com um solteiro, com um viúvo. Divorciado, pode casar com divorciado? Olha, eu não digo, mas a palavra de Deus já está dizendo aqui mesmo, nessa mesma passagem, né? Você quer resposta sobre casamento? Perguntas e respostas, já diz o título aqui, ó. Vai em 1 Coríntios 7, que fala, ó, respostas e perguntas acerca do casamento. Qualquer dúvida que você tiver, vem aqui na palavra de Deus. Aqui está especificando. Tem outras passagens que falam, com outras traduções, maneira diferente, mas tem. Pode casar com solteiro, com viúva. Aqui está falando sobre o divórcio, né? Então, se o Senhor está falando que o divórcio ele é uma transgressão da palavra de Deus, gente, eu não estou falando para quem divorciou não estava na presença de Deus. Por quê? Porque não conhecia ainda a palavra. Pessoa que não conhecia a palavra, né, que ela ainda estava, como a gente costuma dizer, no mundo, fora da presença de Deus, fora da igreja, né, fora de uma orientação espiritual, ela não sabe, então ela estava de inocente, então não vai nem contar, né, porque estava na ignorância. O casamento dela era inválido? Não, não era inválido. Se passasse a ter esse conhecimento, mesmo antes de se converter, que uma pessoa que a gente sabe que vai casar até numa igreja católica, né? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Tá lá na igreja católica, né? Aí tem as igrejas, algumas denominações que tem o voto no altar, né? Que também fala ali a esposa, ele jura a fidelidade, né? Enquanto viverem um com o outro. E portanto que o Senhor uniu, não separe o homem. Quem é o homem que pode separar? Isso pode ser por uma interferência, seja interferência do quê? De outro homem ou de outra mulher, por um adultério, ou seja, por interferência de sogra, de mãe, de cunhado, tudo aquilo que vinha para atrapalhar, para trazer separação, nem por esses e nem por nós mesmos. Você vê um motivo para se divorciar, você vai se divorciar, vai lá na palavra de Deus, porque na palavra de Deus ela tem uma orientação e um mandamento, dentro dos princípios de Deus, dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, né? E a verdade, já ouviu o ditado de que a verdade dói? Porque a verdade dói para quem não quer obedecer, né? Quem não quer viver a verdade, né? Quem não quer viver a palavra, né? Não é fácil mesmo não obedecer, não é, né? Por isso que o Senhor não obriga ninguém. Obedece por amor, por temor, né? Por gratidão ao Senhor, por adoração ao Senhor, que a obediência é uma adoração. Que às vezes a pessoa fala a orientação. Eu vou explicar uma orientação. Aí vem assim, o Senhor deu uma orientação assim, assim, assim. Aí você tem que fazer. Eu vou colocar aqui um exemplo básico. O Senhor orientou que você vai orar, vai jejuar das 0 horas até às 10 da manhã. Aí, tipo assim, se a orientação do Senhor... Não, isso é a orientação que foi dada por alguém, né? Pode até ter sido uma revelação do Senhor por algum tempo, mas nunca aquilo vai permanecer como se fosse uma revelação, uma orientação dada por Deus dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus fala do jejum. Especifica horário, estipula horário na palavra de Deus? Não, fala do jejum, né? Então, se vem uma orientação com um horário, ou os dias que eu devo fazer o jejum, essa orientação não veio da palavra de Deus, pode ter vindo através de uma revelação por alguém, né? Para ser aplicado por algum tempo, né? Mas não que aquilo é um mandamento, é um princípio da palavra de Deus. Entendeu? A palavra de Deus ela é para ser obedecida. Você quer uma bênção para sua vida? Tema e obedeça a palavra de Deus.
Você viver a palavra de Deus, andar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Porque é assim, ó, se você tá pregando a palavra de Deus, tá isolando o versículo, porque você não se encaixa dentro daquele princípio, ou porque você falhou naquele princípio, você feriu aquele princípio, você transgrediu aquele princípio, adulterou a palavra de Deus, e você foge daquele assunto, é permissivo, isola versículo, pula capítulo, pula, porque você não vive aquilo, você é uma mentirosa, um mentiroso. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é para ser obedecida. Se você não está pregando a palavra de Deus porque você não está se encaixando naquele princípio, a palavra de Deus está pregando só o que lhe convém, só aquilo que não vai te expor o seu erro, a sua falha, o seu pecado. Não estou falando que o pecado, o erro, a falha, não a pessoa não pode ser transformada, mudar ou ser liberta, receber o perdão de Deus desde que ela se arrepende, porque só vai a Deus quem se arrepende. O batismo nas águas é para arrependimento. Se você está servindo a Deus e você não se arrepende do seu pecado, da sua falha, sem arrependimento ninguém vai ver a Deus, não. Sem santificação ninguém vai ver a Deus, não. Não adianta tá na igreja, tá fazendo obra, tá pregando e não viver. Porque se você não tá vivendo, você tá mentindo. Você tá vivendo uma mentira, pregando a verdade e vivendo uma mentira, um engano, né? Se encaixa aí nos hipócritas, nos que estão fazendo a obra de Deus sem ordem e decência, fraudulosamente, né? Relaxadamente a obra de Deus. E se você não tá vivendo, você tá pregando que você não vive, você se faz um mentiroso, uma mentirosa, né? Imagina o Senhor diante de uma situação dessa. Aí, ai, me arrependo, confesso, fui ao Senhor. Arrependa, o Senhor mesmo fala, deixa o seu pecado, se arrepende, confessa ao Senhor, vai e não peques mais, né? Que permanecer no erro, ai, mas eu vou ao Senhor e eu vou receber o perdão do Senhor. E você tá persistindo no pecado, no erro, é estupidez. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor fala, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor vê o nosso arrependimento, o Senhor nos sonda e nos conhece, né? Vá e não peques mais, né? Como eu estava dizendo, segundo a palavra de Deus no vídeo de ontem, o princípio da sabedoria é temermos a Deus, né? Então, eu vou viver a palavra de Deus, vou pregar aquilo que eu vivo, porque se eu for ser permissiva ou pular sempre uma palavra qual, ou eu não quero magoar alguém, né? Lembra de Saul? O Senhor mandou ele ir lá fazer o que o Senhor mandou, ele fez só o que ele quis fazer. Aí você já imaginou se eu chego aqui, o Senhor me deu uma revelação para mim vir pregar a palavra de Deus aqui e eu só massagear ego. Ou então eu pular aquilo que o Senhor está me mostrando porque é uma exortação, uma correção. Ou então porque eu não vivo, né? Ou eu me encaixo naquele erro, ou não me encaixo naquela verdade. Aí já imaginou? Onde é que fica o Senhor aí? Onde é que fica a palavra de Deus, a verdade de Deus aí? Você entende por que muitas vezes a pessoa que cometeu algum tipo de transgressão, principalmente que adulterou a palavra de Deus, que isso também é um adultério, transgrediu, feriu um princípio da palavra de Deus, e vai pregar? Ela nunca vai pregar a verdade, ela vai sempre escolher o que ela vai pregar, vai sempre pular, isolar um versículo que corrige algo que é um erro que ela cometeu também. Então vai massagear ego. Vai estar fazendo sempre Saul, obra de Saul, fazer sempre a sua própria vontade. E onde fica o Senhor aí? Irmão, é melhor você fazer assim, ó. Senta no seu banquinho lá, busca o Senhor, adore o Senhor ali no temor, até Jesus voltar, até chegar aquele grande dia, né, que o justo juiz perfeito, né, irá julgar os vivos e os mortos, né? Fica fazendo a obra de qualquer jeito não, irmão. Irmã, né? Estamos falando mais para irmãs, né? Fica fazendo a obra de qualquer jeito não, sabe? Porque é triste, é lamentável. É lamentável, é muito triste. Imagina o coração do Senhor.
Você ficar mantendo o seu cargo, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, não vai te levar para a eternidade, não. Mantendo função, cargo, porque você está apegado àquele cargo, seu coração está apegado àquele cargo. Isso não vai te levar à salvação. Está te fazendo transgredir cada vez mais, está desagradando o Senhor. Está fora de um princípio, da orientação, que é a palavra de Deus, orientação verdadeira. A verdade. Você não está vivendo a verdade, você está vivendo uma mentira. Não faz isso não faz isso com você não, com a sua alma não. Enquanto você pode buscar a sua salvação, sabe? Enquanto você pode estar na presença de Deus. Se errou, transgrediu, não permaneça nisso, que você vai transgredir cada vez mais. Cada vez mais. A coisa boa é a gente pregar sem mácula. E como eu estava falando assim, qual é a diferença? Se você cometeu um pecado, você sabendo, conhecendo a verdade, o princípio de Deus, o Senhor de alguma maneira usou alguém, falou com você, na palavra dele, dentro do princípio dele, e ainda assim você escolheu fazer a tua vontade, não adianta que não estava na ignorância, né? Não cabe a me dizer a você se você vai ser salvo ou não. A própria palavra mesmo já julga, né? Agora estava na ignorância, lá fora, veio para a presença de Deus, faz as coisas certas. Esquece lá, o Senhor pagou sua transgressão, aqui haja corretamente. Pregue a verdade, viva a verdade, faça a obra de Deus dentro da palavra dele, viva a palavra dele. Não faça de qualquer maneira, não. Porque as coisas de Deus é com ordem e decência. Tá? Sabe, gente, às vezes fala assim, nossa, falou a perfeita. Gente, eu não sou perfeita, sabe? Mas eu tenho temor do Senhor. Eu amo tanto a palavra do Senhor, sabe? Tanto. E eu já fui tão barrada para não pregar a palavra de Deus, porque eu sei o chamado que o Senhor tem comigo, tem com a minha vida na palavra dele. Sabe, tudo que o Senhor já me provou, tanto que de experiência que o Senhor já me deu. E eu sempre guardei o meu temor no Senhor, sempre. E quando os meus pés iam vacilar, o Senhor sempre me segurava com a mão forte, me guiava pela vereda direita da justiça, não deixava meus pés tropeçar. Sabe? Eu vou entrar nesse assunto aqui que a gente estava falando da viuvez. Até eu me casar com meu esposo atual, lembrando que o meu falecido marido, pai da minha filha, minha única filha, foi o meu primeiro namorado. Me casei com 18 anos e fiquei viúva aos 29. Ele faleceu por um agravamento de um acidente de trabalho, a qual ele ficou numa UTI por 26 dias, né? E lá ele teve uma infecção generalizada, justamente devido ao acidente de trabalho. Ele passou por 3 cirurgias, enfim. E eu fiquei viúva aos 29 anos de idade. Me casei aos 18, fiquei viúva aos 29 anos de idade. Lorena tinha 9 anos de idade, que é a minha filha. Então eu fiquei viúva muito jovem. Já estava na presença de Deus, e ali permaneci servindo o Senhor. Até que o Senhor preparou o meu esposo atual. Que esse testemunho eu acho que não vai dar nem para me dar nesse vídeo, não, porque vai ficar longo, provavelmente vai ser no próximo vídeo. Mas vamos voltar aqui na palavra de Deus. Aí eu pergunto, a pessoa separou. Ela separou do primeiro marido dela ou do segundo. Aí ela foi, do segundo marido, ele morreu. Ela é viúva? Tu pergunta segundo a palavra de Deus, tá? Não segundo eu, não tenho direito de julgar nada, não. Quem sou eu? Ela é considerada viúva? Ela é separada do primeiro marido. Morreu o segundo. Não, morreu o segundo marido dela. Ela não é viúva, tá? Viúva ela seria se fosse o primeiro marido. Outra coisa, divorciou. A mulher se divorciou, aí até aquele momento não se casou de novo, ou se relacionou com outra pessoa, não casou, no papel nem nada, né? Mas se divorciou. Aí morreu o ex-marido dela. Ela é viúva? Não.
não é viúva, tá? Morreu o ex-marido dela. Já divorciou, não interessa se você não casou de novo ou se ele não casou de novo. Estava divorciada. Agora, se você tivesse voltado com ele e se casado de novo, você seria viúva, tá? Eu vou aplicar aqui na palavra de Deus para vocês verem que eu tô falando não é de mim, da minha razão, do meu coração, segundo a minha vontade, o meu querer, não. Vou lá agora com vocês. Vamos lá. Você vê a seriedade, gente, de um casamento, de você se separar por qualquer motivo, de qualquer maneira. Ou às vezes não é qualquer motivo, mas é uma coisa que se você lutar com a ajuda de Deus, pagar um preço, se esforçar, o Senhor vai te honrar. Falo por mim. Como eu já disse um pouquinho da minha experiência no vídeo anterior. E eu tenho muito mais ainda futuramente para dar de testemunho para vocês. Tá? Vamos aqui. 1 Timóteo 5, tá? Tá assim, acerca dos idosos e viúvas, mas aqui eu vou enfatizar a viúva, nós estamos falando só a mulheres, né? Porque as mulheres precisam se levantar no temor do Senhor, na obediência aos princípios de Deus, edificar o lar da maneira que o Senhor ensina na palavra dele, para que tantos casamentos não se façam, não se desfaçam, não traga tanto mau testemunho dentro dos princípios de Deus, no meio do povo de Deus, no nosso lar, né, na nossa família, aqueles que estão ao nosso redor que olham o nosso testemunho, né? E as famílias serem mais abençoadas, tanto as nossas como dos filhos, como aqueles que vão vir pelo nosso testemunho serem alcançados, né? E, enfim, vamos lá. Aqui eu vou ler em Timóteo, na hora que eu estiver lendo Timóteo, a primeira coisa que vocês vão pensar, é uma contradição aí, tá? Mas eu orei ao Senhor, eu pedi uma bênção, eu pedi entendimento do Senhor, a revelação do Senhor para mim passar essa palavra, porque ela é bem complexa mesmo. Mas o Senhor, ele não deixa pedra sobre pedra. No Senhor não há contradição. A palavra dele não se contradiz, né? Mas vamos lá. Eu vou ler, depois eu vou passar para vocês o que o Senhor me passou, tá bom? Vamos lá. 1 Timóteo 5, vamos lá. 3. Versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Verdadeiramente são viúvas. Versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aqui tá falando, cuidar. Ficou viúva, antes de ir lá correr para cuidar da obra de Deus, né? Que fala que as viúvas elas ficam para cuidar das coisas de Deus, né? Mas tá falando para cuidar de dentro da nossa casa, tá falando do testemunho aqui ainda, tá vendo aí, ó? E é viúva, hein? Aqui já não tá mais, né? Já não é mais exatamente o casamento, tá falando aqui da viúva. Cuidar dos filhos, se houver neto, ainda tiver pai, sua mãe, seus pais viúvos, seja o pai viúvo, a mãe viúva, ser cuidada, uma assistência, né? Como a gente disse, o testemunho começa dentro de casa, a justiça começa dentro de casa. Então, nossa assistência começa aos nossos, né? Para depois ir por de fora. Não adianta eu lá fora, eu cuidar, né? Fazer a obra de Deus, como eu disse, de qualquer maneira. E a minha casa, a minha família está descuidada, né? Sem assistência, de qualquer jeito, maltratada. Né? Então, até uma viúva, ela tem que se aplicar a ordem e a decência, né? Dos princípios de Deus, né? Aqui eu li, né? O versículo 3, 4, agora eu vou para o 5, de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Então, assim, esperar, né? Servindo a Deus, né? Na presença de Deus, com orações, né? Fazendo a obra. Versículo 6, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Ficou viúva e fica se deleitando, né? Satisfazendo a carne, a própria vontade, enfim, não tá nem aí pro Senhor, para as coisas do Senhor, né? Já perdeu o temor, enfim, né?
Versículo 7. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, são das viúvas, irrepreensíveis. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Né? Que é o que eu estava falando aqui. Tem que ser fiel não só na obra do Senhor, tem que ser fiel na sua casa. Aqui tá falando para eu estava falando, né, nos vídeos anteriores para esposa, dentro do lar, o testemunho com os filhos, com o esposo, seguindo os princípios de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e agora aqui está se aplicando à viúva. Eu fiquei 5 anos viúva até me casar com meu esposo, que já tem 13 anos, né? Com meu falecido esposo, eu fiquei 11 anos casada, fiquei dos 18 a 29 anos casada com ele. Quando eu fiquei viúva, minha filha tinha 9 anos de idade e eu 29. Eu fui mãe aos 20, me casei aos 18, fui mãe aos 20. Eu li o versículo 8, né? Agora vamos para o 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido. Aqui tá encaixando lá que eu falei, tá? Primeiro marido, ó, tô vindo na palavra, tá vendo, gente, que a verdade é a palavra? Tô falando da minha razão, do meu coração, não, a verdade é a palavra. Aí tá aqui, ó. Nunca sejam inscrita viúvas com menos de 60 anos. Aí aqui, ó, o que eu falei, eu tava falando aqui, divorciou do primeiro marido, morreu o segundo, não é viúva. Aí você vai falar assim, não seja inscrita com menos de 60 anos, você ficou viúva com 29. Então você também não é considerada viúva, mesmo tendo sido seu primeiro marido. Vou entrar aí nesse assunto, tá? A palavra de Deus não tem contradição, não. Lá em 1 Coríntios 7, o Senhor falou uma coisa, em Timóteo falou outra. Calma aí que eu vou chegar aí. Aí que tá aqui, no versículo 10 de 1 Timóteo 5. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, exercitou hospitalidade, lavou os pés dos santos. Tá falando aqui de servir, né? Na obra do Senhor, orando, dando assistência, ajudando, cuidar espiritualmente, né? Fazendo a obra, né? Aí tá falando aqui, ó. Filhos e exercitou... Criou os filhos, exercitou a hospitalidade, lavou os pés do santo, socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Versículo 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, querem se casar de novo. Aí, onde é que vai entrar aqui? O meu caso. Eu tinha 29 anos de idade. Fiquei viúva jovem, né? Eu não era viúva. Aqui, tá falando assim, não seja inscrita a viúvas com menos de 60 anos de idade. Não seja inscrita a viúvas. Aí aqui é o meu proceder. Como é que tá a minha vida? Como é que estava a minha vida? Eu, durante o tempo que eu fui viúva, eu falo que o Senhor nunca deixou, por mais que eu me interessasse por alguém, o Senhor nunca deixou se aproximar de mim. O Senhor sempre colocou a mão, colocou uma barreira. O Senhor só deixou se aproximar de mim quem realmente Ele viu que Ele escolheu para mim, para eu me casar. E depois eu vou contar em outros vídeos a experiência do meu esposo, né? Para eu me casar com ele, como foi. Né? Que não foi de qualquer maneira, porque eu já tinha uma filha, mas eu era viúva, mas foi levado, ele foi até o pastor, conversar com o pastor, mostrar para vocês toda uma diferença, tá? Do segundo casamento de uma viúva e o segundo casamento de uma pessoa que não é uma viúva. E vamos lá. Eu fiz por onde? Eu me comportei como uma viúva. Eu exerci tudo que tá aqui, ó. Quem me conheceu sabe. Se falou o contrário, é calúnia e mentira, julgamento, e o Senhor sabe. Mas aí Ele, com Deus, o Senhor me justifica, o Senhor conhece a minha vida. Eu fiz tudo isso aqui, ó. Eu me comportei como uma viúva, mesmo sendo jovem. Aqui que tá falando não seja inscrita viúva, com menos de 60 anos, é que não se comporte desse jeito aqui, porque sabe que iria se casar de novo. Aí, no meu caso, eu permaneci assim por 5 anos, depois eu me encaixei aqui, ó. Mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que vive o seu marido, mas se faleceu o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Só para resumir, meu esposo era solteiro, tem 1 ano só a menos que eu.
né? E eu viuvinha há 5 anos, servindo o Senhor, criando minha filha na presença do Senhor. O Senhor deu uma bênção, preparou todas as coisas, cuidou de cada detalhe e nós nos casamos. Amém? Agora, no próximo vídeo, eu vou dar o testemunho de cada detalhe, ainda dentro da palavra de Deus, que é a verdade, né? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, tenham um bom dia.